Fala pessoal, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para falar do livro A Alma Artesã, Esculpindo Sua Vida em uma Obra de Arte, de Erwin McManus. Não sei como falar. Antes de tudo, eu quero começar fazendo uma imensa defesa sobre essa leitura. Ela é talvez uma das leituras das últimas que eu fiz que mais me tocou, que mais fez eu mudar a minha percepção de criatividade, de vida, das escolhas que nós tomamos. E com certeza todas as informações que eu tirei dela me transformaram bastante para ver as coisas de uma forma diferente. E antes de tudo também, tem um preconceito que a gente tem que cortar antes de começar a leitura desse livro, que é um dos assuntos que ele fala logo no início, né? Quando a gente vê aqui o título dele, A Alma Artesã, a gente já pensa que é um livro direcionado para artistas, para pessoas criativas, e algumas pessoas que acreditam que não se encaixam nessa categoria já vão falar, não, esse livro não é para mim. Mas, pelo contrário, o livro já começa falando justamente que todos nós somos criativos, todos nós somos artistas da nossa própria alma, porque a nossa vida é a maior obra de arte que nós poderíamos fazer, e que todos nós temos essa habilidade porque nós somos criação do Criador do Universo. Então, nós temos a criatividade como uma habilidade que vem diretamente por DNA. E a grande diferença que já começa ali, que ele já apresenta no livro, é se você vai escolher ser uma pessoa que se diz criativa ou que finge que não é criativa de verdade. Ele já fala isso logo no iniciozinho, acho que na segunda página do livro, e ele fala assim: a divisão mais significativa não é entre aqueles que são artistas e aqueles que não são, mas entre aqueles que entendem que são criativos e aqueles que se convenceram de que não são. E ele já aponta que nisso muitas vezes a gente já se poda, a gente já se corta de ser capaz de fazer algo criativo, de ser capaz de entender que o que nós produzimos é arte e entender até o que é arte. Em outro trecho ele fala assim: é preciso coragem não apenas para aceitar as nossas limitações, mas também para abraçar o nosso potencial. Negar a nossa natureza criativa é escolher uma vida em que somos menos e, portanto, somos responsáveis por menos. E esse ponto aqui ele me pegou muito porque como artista no sentido de pessoa que trabalha com isso, que atua, que desenha, que faz trabalhos artísticos, né? Muitas vezes alguma pessoa chega na inocência, não vejo isso como algo negativo, mas fala assim: nossa, eu queria tanto ter esse dom, queria tanto ser criativo, queria tanto saber fazer as coisas que você faz. E eu sempre fico assim, cara, mas você pode, não tem essa medição sobre eu posso fazer arte ou eu não posso fazer arte. Isso não é colocado como uma casta assim que você nasce, né? Igual nas ficções científicas. Você simplesmente pode pegar um lápis e começar o processo de você escolher ser criativo. Mas o que eu vejo é que muitas vezes nesse processo da pessoa admirar ou até seguir pessoas criativas, ela já se coloca nesse limite. Ela já fala assim: eu gosto de arte, eu gosto de ver arte, eu admiro quem faz, mas isso não é pra mim, eu não dou conta, eu não consigo. E aí faz justamente essa limitação. E aí aqui ele tá falando de forma bem clara, né? Nós acabamos escolhendo que somos menos e nós somos responsáveis por ser menos. E isso não acontece só nessa parte, que é a parte de você escolher se você é criativo ou não, mas você pode escolher ser menos mesmo já sendo uma pessoa criativa. Justamente quando ele está falando dessa parte aí de escolher ser menos e de se limitar, ele fala também sobre como as pessoas têm uma associação errada do que é arte e do que é criatividade. E aí o escritor é artista, né? Mas ele fala que a esposa dele não é artista especificamente de ter habilidades manuais. E enquanto ele estava escrevendo o livro, direcionado para dizer que todas as pessoas são criativas, a esposa dele falou assim: nossa, mas isso está errado, porque eu não sou criativa. E então, qual é o sentido? E aí ele falou que ele ficou extremamente abismado com essa revelação, porque na opinião dele, ela é uma das pessoas mais criativas que ele conhece. E aí, de forma genial e sensível, ele começa a falar sobre o que é a criatividade. E que criatividade não é só o que a gente acha, tipo, tive uma ideia, ou então vou fazer um desenho, vou criar uma coisa do zero. Criatividade não é só sobre isso. Criatividade é também sobre estratégia, é sobre posicionamento. Então, quando uma mãe escolhe a forma mais adequada de fazer com que os filhos comam legumes, isso é criatividade. Quando um pai acaba escolhendo qual é a melhor forma dele
trabalhar para sustentar ali a família, mas também de ajudar em casa e também participar ativamente da criação dos filhos. Isso também é criatividade. Quando um jovem, de maneira corajosa, dá um jeito de conciliar, ele está trabalhando, ele está estudando, ele ter o seu momento de diversão, ele servir nos seus propósitos nobres, isso também é criatividade. E às vezes, por a gente associar criatividade com habilidades como desenhar, dançar, a gente esquece que todos nós somos criativos. E isso é uma coisa muito bonita, é talvez a coisa que mais me prendeu quando eu fiz a leitura do livro, que era parar para pensar sobre isso, como todos nós somos criativos por sermos criação do Criador, por isso está no nosso DNA, correndo no nosso DNA, e mesmo sendo uma artista mesmo dos dons, de habilidades manuais que eu falei, quando eu li essa frase, o meu foco mudou totalmente no livro, mudou, porque não era mais sobre mim. Automaticamente eu pensei assim, cara, eu preciso falar para as pessoas que elas também são criativas, que criatividade envolve todas as habilidades que elas têm e que elas precisam saber que elas não devem viver a vida delas achando que criatividade é uma coisa que deram para os outros. É uma coisa que Deus deu para elas também, para elas usar ao longo de toda a vida. Cara, que coisa linda, meu Deus do céu. O primeiro tópico que me prendeu, então, foi esse sobre todos nós sermos criativos, e o segundo foi sobre todos nós estarmos trabalhando constantemente em uma obra de arte, que é a nossa própria vida. E aí tem a ver com o título do livro, que é Esculpindo Sua Vida em uma Obra de Arte. E quando ele falou sobre isso, eu fiquei mais uma vez tão paralisada quanto eu fiquei no primeiro tópico, né? Tem esse trecho aqui que diz assim, está falando sobre o processo criativo de Deus ao nos fazer, que diz assim, ele, Deus, celebrou o desafio, ele teve grande prazer em criar uma criatura feita do mesmo material que a terra e cuja essência é a imagem de Deus. E sim, esse é um maravilhoso lembrete de que somos uma obra de arte, e as limitações que muitas vezes nos levam a concluir que somos apenas humanos deveriam nos impelir a celebrar o fato de que, na verdade, somos incrivelmente humanos. E daí, ao longo de toda essa narrativa, ele fala sobre como esse processo criativo começou em Deus, mas ele se estende até nós também. Porque nós temos essa habilidade de esculpir a nossa vida como uma obra de arte, que é o título do livro. E ele fala também sobre que nós não temos controle sobre as coisas que fazem pra gente, mas nós temos controle sobre como nós vamos reagir, porque isso é o nosso processo criativo ali de pintar a nossa obra de arte. E ele fala assim, não temos controle sobre como nascemos ou sobre a configuração genética que faz de alguém um prodígio ou um gênio, mas todos nós temos a oportunidade de nos posicionar na vida e nos recusarmos a nos render ao que é ordinário. Podemos trazer significado a cada momento e em cada circunstância. E aí o livro continua, eu poderia passar horas e horas citando todas as mini citações que esse livro tem, que fazem a gente pensar sobre esse ponto de vista, mas de um modo geral esse é o tema central, é entender que todos nós somos criativos, que todos nós temos essa habilidade criativa dentro de nós, temos o potencial de dons, de talentos que nós podemos alcançar, porque isso é algo que foi plantado dentro do nosso ser, é o nosso DNA divino ali, que nós temos direto com o Criador. E ele fala o tempo todo sobre como nós devemos não esquecer, não deixar que as coisas ordinárias do dia a dia façam com que a gente sinta que somos menos, que não somos criativos, que não temos uma conexão direta com Deus. E que a gente sempre se lembre que é nossa responsabilidade continuar cultivando a nossa alma e continuar fazendo com que a vida seja bela e com que esse processo de ter uma vida bela seja artístico também. E aí tem um trecho que fala melhor sobre isso, né? Concluindo, no pleno significado da expressão, você nasceu uma obra-prima, uma obra de arte, uma expressão da imaginação divina. Mas você é tanto uma obra de arte quanto um artesão em ação. E é por isso que a vida que você vive e as escolhas que você faz são cruciais. E aqui eu quero citar um exemplo que é algo que eu pensei, né? Tenta adaptar o processo de construção da sua vida com a forma artística que você mais se adequa. Talvez você admira mais a dança, ou então tocar um instrumento, ou então escrever um livro, mas aqui eu vou usar o meu exemplo, que é a parte da criação de um desenho, né? De uma arte visual. E quando eu paro para pensar sobre a minha vida como um processo de arte visual, de um desenho, isso deixa as coisas mais simples, porque o desenho ele não nasce do nada, você não só você faz, pelo menos o estilo de desenho que eu faço, né?
Primeiro você tem uma ideia, essa ideia surge de uma observação ou de um sentimento de algo que fluiu dentro de você. Em seguida você vai para o esboço. No esboço é comum você errar. Você só vai para a próxima parte, que é a arte finalização, quando esse esboço já está suficientemente engajado ali. Depois dessa arte final, você ainda vai para o processo de pintura, e aí a pintura é mais complicada ainda, porque são camadas e camadas e camadas. Às vezes os tons não combinam, você tem que fazer de novo. Aí tem a interferência da luz e sombra, e é importante como tanto a luz como a sombra são especiais para fazer as cores, o destaque do desenho ter vida. E depois de toda essa parte, ainda tem o processo final de arte finalização ali, no meu caso, né, que tem os traços. E o mais engraçado é que, às vezes, a gente fica muito preocupado com a obra no final, a obra de arte no final, como ela se encontra, mas, no meu ponto de vista específico, a parte do meu desenho que eu mais gosto são os expostos, que é quando o desenho ainda tem um potencial para se tornar qualquer coisa. Pode parecer estranho, mas eu acho essa parte muito bonita. E aí, imagina a gente aplicando isso na nossa vida, como se isso fosse a nossa vida. Se a gente parar para pensar, toda vez que a gente passa por um processo de que aquele processo pode fazer parte do esboço, ou então pode fazer parte da observação, ou então da arte final, a gente ficaria muito mais calmo, sabe? A gente olharia para os momentos onde parece que a gente está parado e só está observando e pensaria, não, eu estou tomando ar para pegar a inspiração para começar o meu desenho. Ou então aquela parte de treino, de labuta, de estudo, aquela parte que parece que não tem nenhum resultado aparente na nossa vida. A gente pensaria, não, calma, isso ainda é o esboço, é porque a imagem ainda está tomando forma. E aí a parte onde chega na arte finalização, ao invés da gente pensar, nossa, eu tô engessado, eu tô preso, a gente pensaria, não, isso aqui é o fruto de todo o trabalho que eu busquei produzir ao longo dos últimos anos. E quando a gente chegasse naquela parte final ali, que é a pintura, aquilo não seria o fim, não seria, não tenho mais nada para fazer. Seria a parte bonita de colher os frutos de todo o seu trabalho. A gente veria com muito mais gratidão. E óbvio que não dá para fazer isso o tempo todo na vida, mas eu acho que a gente deveria, sim, observar os nossos processos, observar as fases da vida que a gente passa, como se fosse uma obra de arte. E isso traria muito mais leveza, muito mais sabedoria para entender que, assim como uma obra de arte, nós passamos por etapas na vida e todas elas são importantes para chegar na obra de arte final. E essa foi a minha leitura do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo bastante essa leitura porque ela me trabalhou muito. Eu já li vários livros depois e eu me pego lembrando, nossa, lembrei disso em Minha Alma Artesã e em vários processos artísticos que eu tive que trabalhar depois, porque eu trabalho com arte. Me veio também a mentalidade disso, né? De não esquecer que toda a nossa vida é um processo artístico, desde as pequenas decisões até as grandes decisões. E isso é fantástico. Recomendo essa leitura para quem se acha criativo, para quem ainda não sabe que é criativo, porque você é. E acho que todo mundo deveria ler. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até mais.